Olá, tudo bem? Vamos dando sequência aqui no estudo do direito tributário. Hoje o tema que nós vamos falar é sobre sigilo fiscal. Sempre alvo de controvérsia, controvérsia doutrinária, controvérsia jurisprudencial e de uma certa forma aí a jurisprudência amadureceu ao longo desses últimos anos, de 2016 para cá, tiveram inúmeras decisões do STJ, do STF principalmente, que foram esclarecedoras, e hoje nós podemos dizer que nós temos um cenário aí, um direcionamento sobre a questão do sigilo fiscal no direito tributário. Vamos lá. O início aí é sobre a previsão do artigo 198, que trata, e aí a redação talvez de uma forma um pouco confusa, que sem prejuízo da legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão de ofício sobre situação econômica ou financeira do sujeito passivo de terceiros, sobre a natureza e o estado de seus negócios e atividades. Excetuam-se, nesse artigo, a requisição de autoridade judiciária, então não tem dúvida nenhuma, não é, que essa quebra do sigilo fiscal mediante requisição da autoridade judicial é indiscutível, e solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva com o objetivo de investigar o sujeito passivo e obter essa informação sobre a prática de infração. No caso aqui, a discussão é instaurado um processo administrativo ou instaurado uma fiscalização, o contribuinte é obrigado ou não a prestar informações, como por exemplo, sobre movimentações bancárias, sobre livros fiscais, enfim. Anteriormente, você tinha alguma restrição nessa circulação de informação, mas hoje, após as leis complementares 104 e 105, ficou bem sistematizado que não precisa apenas do acesso ao judiciário para obter essa quebra de informações. Então, hoje o fisco, instaurado um processo administrativo de fiscalização, quando a realização do lançamento do crédito tributário, ele pode sim solicitar que o contribuinte apresente espontaneamente essas informações, por exemplo, o sigilo bancário, e se porventura ele negar, pode o fisco administrativamente, sem ir no processo judicial, pleitear essa quebra. E aí, ao longo dos slides, aí eu vou demonstrar isso para vocês como foi amadurecendo esse entendimento. Mas, basicamente, é essa redação que tem visto no 198. Evidentemente, essas informações têm que ter todo um rigor para que elas não sejam divulgadas a terceiros. Então, aí o parágrafo 2º fala que o intercâmbio de informações sigilosas no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado e será entregue à pessoa da autoridade solicitante, evidentemente, para ter um rastro aí de todo mundo que vai ter acesso àquelas informações, digamos, privilegiadas, que trata de um determinado contribuinte que é investigado. Isso aí é crucial. O sigilo dessas informações, essas informações não podem ser compartilhadas com a imprensa, elas não podem ser compartilhadas com terceiro, elas podem ser única e exclusivamente utilizadas pela própria administração pública para constituir o crédito tributário. Esse é o ponto crucial aí, uma premissa que fica estabelecido sobre a quebra de sigilo. E, evidentemente, não é vedada a divulgação de informações relativas a representações para fins penais, inscrição de dívida ativa, parcelamento ou moratória. Então, existe também o interesse público aí, por exemplo, se uma determinada figura é alvo de uma representação fiscal com pedido de apuração de crime, nesse caso, pode ser divulgada essa informação com o intuito de noticiar aí, principalmente figuras públicas ou de maior repercussão, né, empresários, enfim, grandes empresários. Então, eles podem sim ser alvo dessa divulgação de informação, não do conteúdo, mas da existência de uma representação ou de uma investigação de possível crime contra a ordem tributária. Ok? Vamos lá. E aí, a regulamentação desse sigilo está lá na Lei Complementar 105, que trata em seu artigo 6º o seguinte: as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa. Então vejam que o CTN
teve a modificação pela Lei Complementar 104, que foi aquele artigo 198 que nós acabamos de ler, e a Lei Complementar 105 dá continuidade dizendo sobre a possibilidade da quebra do sigilo bancário ou de verificação de depósito bancário, de aplicação financeira, num desdobramento daquela investigação para lançamento de crédito tributário. Aqui tem que ser crucial para a administração pública ou indispensável para a administração pública a obtenção dessas informações e, evidentemente, o contribuinte aqui não quis compartilhar espontaneamente essas informações. Porque se ele compartilha espontaneamente, você não tem discussão. Falou assim, você intima, ele apresenta, morreu a história. Agora, se ele nega e pleiteia aí, no caso, a defesa do sigilo por base constitucional, aí que entra essa discussão dessa controvérsia do artigo 105. E aí, especificamente desse artigo, começa a discussão já jurisprudencial sobre o tema. E o STF, primeiramente, foi chamado em ação de inconstitucionalidade, tratando sobre como que ficaria sobre essa questão da quebra de sigilo, se poderia ser exclusivamente no âmbito judicial, se poderia a autoridade administrativa fazer essa quebra. E, basicamente, o direcionamento que foi dado pelo STF é que existia uma confluência, ou o norte que foi adotado para a decisão sobre a inconstitucionalidade ou não da Lei Complementar 105, é que existe uma confluência entre o dever do contribuinte, o dever fundamental de pagar tributo, e o dever do fisco, o dever de bem tributar. Então, esse é o ponto de partida que vai nortear a decisão do STF. O STF, então, firma que o fornecimento de informações, e aí firma o tema de repercussão geral 225, que o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao fisco sem autorização judicial, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 105, é constitucional, e inclusive permitindo a aplicação retroativa de uma lei para fins de apuração de crédito tributário referente ao exercício anterior da sua vigência. Aqui vale a pena fazer uma conexão com o tema anterior, que a retroatividade é permitida para quando houver avanço dos meios de fiscalização. Então, se porventura os meios de fiscalização permitem a identificação de fato gerador de tributo, é possível que retroaja para buscar períodos anteriores, tá certo? Muito cuidado que a retroatividade não permite que lei nova exija tributação antiga. Isso aí não. Aqui eu estou falando de meios de fiscalização. Se eu tenho caminhos para descobrir fatos geradores pretéritos, eu posso usar dessa retroatividade. Mas aqui o relevante é que fica estampado pelo STF o direcionamento que pode a autoridade administrativa, sem a participação do judiciário, promover essa quebra de sigilo bancário, no caso da Lei Complementar 105. E no ano passado, em dezembro do ano passado, o STF também consolidou um outro entendimento, que é sobre a possibilidade de compartilhamento, também outro tema de repercussão geral, a possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do judiciário. Então, foi um caso que ficou famoso, a discussão do ano passado, de figuras públicas envolvidas, se poderia haver o compartilhamento de informações, não sei se vocês lembram sobre a questão do COAF, que era subordinado à Receita Federal, se poderia compartilhar essas informações com o Ministério Público, e aí o STF bateu o martelo que sim, que é perfeitamente possível. Paralelamente, além da discussão no STF, o STJ também estipulava ou debatia sobre a questão de sigilo. E aí as leis também têm esse recurso repetitivo, também confirmo que há pouco eu disse sobre a possibilidade das leis procedimentais serem aplicadas a fatos pretéritos com intuito de permitir o lançamento de crédito tributário. Aqui é um tema que há bastante tempo o STJ também já tinha confirmado, e aí aplicando a Lei Complementar 5. E hoje aqui é uma decisão relativamente recente, eu acho que de 2019 mesmo, do agravo interno, no agravo em RESP 1528929 de Pernambuco, que basicamente ele confirma que o acordo, no caso que foi objeto de recurso,
sobre a possibilidade de constituição de crédito tributário via quebra de sigilo bancário com aplicação retroativa da Lei 105, entendimento que inclusive foi adotado em sede de recurso especial. Então, hoje, em matéria tributária, as decisões do STJ não só permitem a fiscalização de fatos pretéritos, como também permitem a quebra de sigilo fiscal e bancário sem autorização judicial. Então, basta a autoridade administrativa fazer esse pedido e ela vai obter essas informações. Hoje, esse é o posicionamento do STJ, que tem um posicionamento um pouco distinto em matéria de direito penal. Não é a minha área, não vou entrar nisso, mas basicamente o STJ tem uma reticência sobre o início de processo penal ou início de investigação de uma persecução criminal aí, com base em quebra de sigilo. Então, na verdade, a quebra de sigilo teria que ser uma situação incidental e não justificar a própria investigação. Ao menos essa é a linha que no penal tem uma divergência, que não é o caso para nós, que o STJ se alinhe perfeitamente ao STF. Ok? Muito obrigado, espero que tenha contribuído mais uma vez aí essa aula. Nós estamos aqui pegando pontos relevantes do direito tributário, no caso o sigilo fiscal, que é um ponto já lá na reta final do CTN, que é super esclarecedor ou super importante, principalmente em momentos de fiscalização, em momentos de lançamento de crédito tributário, enfim. Aí tem que fazer a conexão desse assunto com outros assuntos para ter uma conexão dentro do CTN, ok? No mais, eu agradeço a atenção de vocês, um grande abraço.